Muito bem, nós chegamos agora em nossa aula de número 71, na sequência geral do curso. Esta é a nossa sexta aula do módulo Direção Defensiva. Quero repetir, aqueles que ainda não baixaram o resumo desta aula, por favor acessem o nosso site www.autoescolaonline.net e baixem o resumo para ficar mais fácil para vocês estarem acompanhando essas aulas. Vamos lá, direto ao assunto. O tema a ser abordado nessa aula é transferência de massa. Esse tema, bastante temido pelos alunos, normalmente o pessoal reclama porque não entendeu muito bem, não consegue encaixar as ideias aí. É o seguinte, essa transferência de massa, que aqui pode ser compreendida ou interpretada como peso, aqui, tá ok? Pode ser entendida ou interpretada como peso do veículo, consiste na sobrecarga de peso, viram? Em seu eixo traseiro ou dianteiro, em razão da aceleração ou desaceleração ou frenagem do veículo. Repetindo, transferência de massa consiste na sobrecarga de peso entre os eixos traseiro ou dianteiro, em razão da aceleração ou desaceleração do veículo. Muito bem, para a gente entender melhor isso, vamos fazer o seguinte. Vamos imaginar que você esteja na garupa de uma motocicleta. Se o condutor dessa motocicleta acelera essa motocicleta, você está com a motocicleta parada, acelerou. No momento da partida, ou seja, ele está em aceleração, o que acontece com o seu corpo? Ele é projetado para frente ou para trás? Certo, ele é projetado para trás. Então quer dizer que quando é em aceleração, há uma tendência da massa, peso, não só de você, passageiro, mas de todo o veículo, ser projetado para trás. E isso leva o nome de comportamento subesterçante, que é isso que nós temos aqui. Ó. Tá? Vamos conferir isso. Ó. Veículo em aceleração, correto? O peso é projetado para trás. E quando o peso é projetado para trás, eu digo que aconteceu com ele o comportamento subesterçante. Ok? Primeiro entender o que acontece. Veículo em aceleração, o peso ou a massa foi projetada para trás. Sobrecarregou o eixo traseiro. Isso chama-se comportamento subesterçante. E quando acontece o oposto? Quando acontece o comportamento sobreesterçante, como é que seria? Imagine você na garupa da motocicleta, o motociclista está lá, a 80 por hora, de repente ele desacelera ou freia. Então, em desaceleração, o que acontece com você? Você é projetado para frente. Eu estou usando aqui o exemplo de você na garupa só para você tentar assimilar o que acontece com o peso do veículo. Porque é a mesma coisa que acontece com você, passageiro, que está na garupa dessa motocicleta, acontece também com o peso do veículo, a massa do veículo. Então, se a motocicleta está em desaceleração, obviamente o peso é projetado para frente. Isso não é só em motocicleta não, tá, gente? Estou só usando o exemplo da motocicleta. Isso acontece com automóveis, com veículos de um modo geral, tá? Só hipotetizando aqui. Então, se você está em desaceleração, o peso é projetado para frente, consequentemente, dá-se o nome de comportamento sobreesterçante. Essa primeira fase, deu para entender? Deu para pegar? Tá? Vamos tentar memorizar isso aí, entender o comportamento do peso, da massa e decorar aí o nome. Ó. Acelerou, o peso foi para trás, sub. Desacelerou, o peso foi para frente, sobre. Ok? Repetindo. Acelerou, o peso foi para trás, sub. Desacelerou, o peso foi para frente, sobre. Tá ok? Deixa eu só limpar a tela aqui agora para a gente poder analisar o restante aqui. Está meio perdido aqui, apagar, beleza, tá. Continuando então, imagine, nesse primeiro caso, comportamento subesterçante, onde o peso do veículo se concentrou em seu eixo traseiro, o peso foi para trás. Esse veículo, com as leis da física atuando sobre ele, dentro de uma curva, por exemplo, tentando jogá-lo para um lado ou para o outro, que é mais ou menos o que acontece com o corpo da gente também dentro do veículo, certo? As leis da física atuando sobre ele, imaginem, o eixo traseiro dele está sobrecarregado, está pesado, ou seja, ele está bem agarrado ao chão. Enquanto o eixo dianteiro perdeu peso,
certo? Se o peso concentrou-se maior parte no eixo traseiro, esse veículo perdeu peso no eixo dianteiro. E, obviamente, se esse veículo tiver que desgarrar dentro da curva, ele vai desgarrar à frente, ok? Então aí, ó, o peso foi para trás, ele perdeu peso na frente, consequentemente ele desgarrou à frente. Por quê? Porque a aderência em seu eixo dianteiro ficou menor, tá? E quando um veículo desgarra à frente dentro de uma curva, ele é projetado para fora da curva. Tá? Desgarrou à frente, é jogado para fora da curva. Consequentemente, atua sobre ele a força centrífuga. Centrífuga. Repetindo, o veículo em aceleração teve seu eixo traseiro sobrecarregado. O peso foi para trás. Deu-se a isso o nome de comportamento subesterçante. Ok? Peso atrás, comportamento subesterçante. Claro que se o peso foi para trás, ele perdeu peso no eixo dianteiro. Consequentemente, perdeu a aderência, a capacidade de se agarrar na pista do eixo dianteiro. Quando um veículo desgarra à frente, que começa com F, ele é jogado para fora da curva, que também começa com F. Ok? Agiu sobre ele a força centrífuga. Observem o finalzinho da palavra. Fuga. Claro, se esse veículo é jogado para fora da curva, o que agiu sobre ele foi a fuga. Já viram fugir para dentro? Não existe, né? Jogado para fora, força centrífuga. Beleza? E quando acontece o oposto, veículo em desaceleração, o peso foi para frente. Eixo da frente sobrecarregado. Então, o nome que dá é sobre, né? Peso na frente, o nome é sobre aqui. Se o peso está na frente, esse veículo vai desgarrar o quê? Vai desgarrar a traseira. Desgarrando a traseira, ele é jogado para dentro ou para fora. É o oposto, né? Se ele desgarrou a frente, foi jogado para fora. Quando ele desgarra a traseira, ele é jogado para dentro da curva. E disse então que ocorreu sobre ele a força, ou atuou sobre ele a força centrípeta. Tá ok? Aí já é centrípeta. E é assim que funciona. Então, só recapitulando, que essa parte é chatinha, eu sei que o pessoal tem dificuldade, mas a linha de raciocínio é essa. Veículo em aceleração, o peso foi para trás. Ok? Imagine o que acontece com o seu corpo. É projetado para trás. A mesma coisa acontece com o peso do veículo. Se o peso foi para trás, o nome dado é subesterçante, ou subesterçamento. E quando o peso vai para trás, ele perde peso no eixo da frente, consequentemente ele desgarra a frente. Se tiver que desgarrar, vai desgarrar a frente. É jogado para fora da curva, agiu sobre ele a força centrífuga. Procurem ligar uma coisa a outra. Desgarrou a frente, começa com F. É jogado para fora da curva, que também começa com F. Fora é o fuga, conforme nós combinamos aqui. Tá ok? Enquanto em desaceleração, o peso vai para frente. Então, dizemos que aconteceu com ele o comportamento sobreesterçante. Se o peso foi para frente, ele perde peso na traseira. Se tiver que desgarrar, vai desgarrar a traseira. Desgarrando a traseira, ele é jogado para dentro da curva. E sendo jogado para dentro da curva, atuou sobre ele a força centrípeta. Ok? Fechamos então essa linha de raciocínio sobre transferência de massa. Apesar da minha cautela, a calma aqui explicando para que vocês pudessem absorver da melhor maneira possível, usando aqui inclusive exemplo, eu sugiro que vocês reassistam essa aula até entender. É importante entender o comportamento do veículo quando em aceleração e desaceleração. É importante também guardar os nomes, né? Porque isso é que vai perguntar em prova. Comportamento subesterçante, comportamento sobreesterçante. Força centrífuga, força centrípeta. Até que entre a força centrífuga e centrípeta é fácil, né? Qual que joga para fora? A fuga, né? Aqui, ó, centrífuga. A outra é a que joga para dentro, centrípeta, obviamente. Então, por favor, estejam à vontade, inclusive, para mandar suas dúvidas aí, caso ainda tenham, para os nossos e-mails, né? ronaldo@autoescolaonline.net. Estaremos respondendo aí de pronto para vocês. Um abraço, então. Até daqui a pouco na nossa aula de número 72. Tchau.